Para condecorar com a Comenda Maria Quitéria o professor Antônio Ramos da Silva, atendendo ao decreto legislativo de número 3/2014, de autoria do vereador José Carneiro Rocha. Solicito a mestre de cerimônias que anuncie as autoridades que irão compor o plenário e a mesa desta Casa Legislativa. Boa noite a todos. Solicitamos a gentileza de desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Convido os vereadores Robeci e Alberto Neri, designados pelo presidente desta Casa, para conduzir a mesa. Senhora Giovana Márcia Carneiro Oliveira, vereadora da cidade de Exu. Solicitamos aos mesmos vereadores que conduzam ao plenário desta Casa o senhor Francisco Leôncio de Castro Ramos, filho do homenageado. Tenente PM Felipe Assis, representando o Major PM Ribeiro, comandante da 67ª Companhia. Frei José Monteiro, representando a Igreja dos Capuchinhos. Professor José Raimundo Pereira de Azevedo, ex-prefeito de Feira de Santana. Professor Reginaldo da Silva Santos. Professor senhor Raí Luan de Jesus, representante do Colégio Dom Pedro I e guardião do hino de Nova Soure. Senhor Janilson de Jesus Santana, representante do povoado de Curral Novo, em Nova Soure, e guardião do hino de Nova Soure. Senhor José Wevton dos Santos da Silva, representando o povoado de Melancia, em Nova Soure. Senhor Danilo Guerra, jornalista. Professora Sara Ribeiro de Santana Santos. Senhor Vinícius Ribeiro de Santana Santos. Professora Doralice Lobo Borges, coordenadora da Escola Maria do Carmo Góes. Professora Ana Rita Antunes, psicóloga. A fisioterapeuta Josevânia Miranda de Almeida Barbosa. Professora Maria Cristina Feitosa. Senhora Cleberta Juliana Santana. Professora Cleusa da Silva. Professora Margarete Moraes.
Senhora Iristelma Brandão. Senhor Henrique Brandão. Senhora Davinha Oliveira de Jesus. Professora Rosa Angélica Queiroz. Professora Miriam Ferreira. Professora Charlene Barbosa. Professora Josivânia Miranda de Almeida Barbosa. Senhora Derlúcia Mesquita Pereira, psicóloga e vice-diretora da Escola Municipal Maria do Carmo Góes. Solicitamos aos vereadores que conduzam à mesa o professor Antônio Ramos da Silva, homenageado desta sessão, e a senhora Ana Íris Feirense de Castro Ramos, sua filha. Honradamente, passamos a palavra ao excelentíssimo vereador Justiniano França, presidente desta Casa Legislativa. Agradecemos à mestre de cerimônias e convido a todos a acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Gostaria de convidar a senhora Cleane Oliveira, assessora do vereador José Carneiro, para ter acesso ao plenário. Concedo a palavra ao vereador José Carneiro Rocha, autor do decreto legislativo que culminou nesta sessão, para saudar o homenageado em nome desta Casa Legislativa. Excelentíssimo senhor vereador Justiniano França, presidente desta Casa Legislativa, senhora Anaíris Feirense de Castro Ramos, filha do homenageado, senhora Giovana Márcia Carneiro Oliveira, vereadora da cidade de Exu, professor Antônio Ramos da Silva, Ramos Ceirense, como assim gosta de ser chamado, homenageado desta sessão solene, colegas vereadores, Alberto Neri, Justiniano França, Roberci Lima, Wellington Andrade, Reginaldo da Silva Santos, também aqui no plenário, amigo do professor Ramos, em nome do professor Zé Raimundo Azevedo e do Frei Monteiro, saúdo a todos aqui no plenário, senhoras e senhores, autoridades aqui presentes ou representadas, internautas. É formalizado como um dos atos oficiais desta Casa o reconhecimento público a cidadãos que contribuíram ou contribuem para a história de nossa cidade. Desta ação oficial, por aclamação unânime desta Casa, temos a grata satisfação de homenagear uma ilustre personalidade na noite de hoje, o professor Antônio Ramos da Silva. E morredora é a sociedade amalgada nos ritos, rituais e tradições de seus antepassados, que, buscados ao longo do tempo, nos solos das improváveis conquistas, titulou a esta sociedade uma cultura própria, um signo distinto, único e definitivo. Este lógico pensamento determina que não devemos aprisionar a contemporaneidade e deixar que somente o atavismo manifeste as suas ações no cotidiano. No entanto, esquecer de um e dar vazão ao outro é erro que conduz à ruptura dos ritos e tradições. Parafraseando a historiadora e professora Emília Viotti da Costa, expressamos que um povo sem memória é um povo sem história. É um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. Um povo sem memória é um povo sem história. E doravante caminha no descompasso, perdido no tempo, sem passado, sem presente e futuro incerto. Não caminhando, não seguindo esse descompasso, a Câmara Municipal de Feira de Santana faz um rito nesta noite, de 11 de setembro de 2014, para perpetuar ações solidificastes. O ritual procede destacar cidadãos para a honraria da Comenda Maria Quitéria. Foi com muito orgulho que propôs ser homenageado por esta Casa e, consequentemente, pelos nobres colegas, uma pessoa que desenvolve experiências inequívocas de amor à educação, cultura e civismo em nosso município. O professor Antônio Ramos da Silva
nascido em 20 de novembro de 1928, em nossa cidade. Filho de seu Leôncio e Dona Hilda. Casou-se com Dona Teresa, não mais presente entre nós. E teve 3 filhos, Antônio, Anaíris e Francisco. E seus 2 netos, Davi Marcelino e Bianca. Ramos Feirense é licenciado em Estudos Sociais pela Universidade Estadual de Feira de Santana, professor de História, Educação e Moral Cívica, professor pela Escola Normal de Feira de Santana e se aposentou no Colégio Polivalente. Antes disso, lecionou em Caldas do Cipó. Foi orientador pedagógico, coordenador distrital de ensino no município de Salvador, secretário de Educação e Cultura em Candeias, atuou no jornal à tarde como revisor. Na Folha do Norte, foi titulado a coluna O Secremã, autor do hino de diversas cidades baianas e criador de brasões e bandeiras de algumas delas. Sempre envolvido com diversas atividades culturais, entre elas os encontros de poetas no Jardim Ramos Feirense. Membro fundador da Academia Feirense de Letras. Tem editado alguns livros e livretos, destacando-se Pensamentos Rimados para o Natal, Nosso Valor, O Teu Século em Minhas Provas, Conselho de Santa Rita, Deus no Sertão, Flores e Trovas a Maria, além de participação em várias coletâneas poéticas. Sua produção artístico-cultural e em âmbito educacional lhe rendem diversas honrarias. Entre elas, título de cidadão de Nova Redenção e cidadão de Monte Santo. E recebeu o título de Comendador da Cultura e da Educação em Portugal. E no país ilusófono, Ramos Feirense representou o magistério primário do Brasil através do consulado brasileiro. Em virtude dessa história de conquistas em sua carreira, é que hoje, Feira de Santana e todo o seu povo te homenageiam como filho dessa terra. E lhe agradece, professor, pelos excelentes serviços prestados como professor, escritor e poeta da nossa cidade. Parabéns, comendador. Esta é a homenagem dessa Câmara Municipal. Muito obrigado. Solicito ao vereador Wellington Andrade, terceiro secretário, que proceda à leitura do decreto legislativo. Senhor presidente, senhoras e senhores, a todos, meu boa noite. Eis o que consta do Decreto Legislativo número 3 de 2014, dispõe sobre a concessão da Comenda Maria Quitéria e da outras providências. A Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, na conformidade do artigo 70, inciso 5º, da Lei Municipal número 37, de 5 de abril de 1990, e artigos 274, inciso 2º e 400, do Regimento Interno, e do Projeto de Decreto Legislativo 05/2014, de autoria do edil José Carneiro Rocha, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedida a Comenda Maria Quitéria ao professor Antônio Ramos da Silva. Artigo 2º.
A mesa diretiva da Câmara Municipal providenciará a confecção da comenda, que será entregue em sessão solene, convocada especialmente para este fim. Artigo 3º. As despesas decorrentes deste decreto correrão por conta de verba existente na Secretaria da Casa. Artigo 4º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Mesa diretiva da Câmara Municipal de Feira de Santana, em 19 de março de 2014. Assinam o vereador Justiniano Oliveira França, presidente. Vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho, primeiro vice-presidente. Vereador Edivaldo Lima dos Santos, segundo vice-presidente. Vereador Roque Pereira do Carmo, primeiro secretário. Vereador José Carneiro Rocha, segundo secretário. E, por fim, este que vos fala, o Wellington Andrade Jesus, terceiro secretário. Agradeço ao vereador Wellington Andrade. Convido o vereador José Carneiro para que possa fazer a entrega deste decreto que ora foi lido e condecorar com a comenda Maria Quitéria, afixando broche na lapela ao professor Antônio Ramos da Silva. Eu gostaria de convidar o professor Reginaldo para fazer, juntamente com o vereador Zé Carneiro, a condecoração. O professor Reginaldo, que também é comendador. Concedo a palavra ao professor Antônio Ramos da Silva, o nosso mais novo comendador. Eu gostaria de fazer uma saudação especial a todos os feirenses, os meus conterrâneos. E, particularmente, eu gostaria de saudar o presidente desta casa e todos os seus companheiros, que, por grande bondade e civismo também, por unanimidade, aprovaram esta comenda. Esta comenda que me custou um pouquinho de sacrifício e de tristeza,
porque no bicentenário de Maria Quitéria, que eu promovi aqui um grande evento, indo até Santa Catarina, na cidade de Lages, eu fiquei frustrado depois da festa, porque pessoas que não fizeram nada por Maria Quitéria, talvez pronunciassem o nome dela. Não fizeram nada, mas receberam a comenda. Mas isso está no passado, e o que me importa agora é saudar a todos os vereadores que assinaram a comenda, especialmente o senhor presidente, um agradecimento muito profundo a José Carneiro, que eu tomei a liberdade de penetrar no campo religioso para fazer, inclusive com a ajuda de Frei Monteiro, aquele pensamento latino, ex aius Dei, que quitas o pecado do mundo, que quita o pecado, peccata mundi. Isso quer dizer, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado ou os pecados do mundo. José Carneiro fez esse papel, e eu agradeço a ele de todo o coração feirense, de todo o coração de homem que ama a Feira de Santana. Dizia Zé Carneiro que ele foi na minha vida uma daquelas pessoas que esperei, vou fazer agora em novembro, 86 anos. Esperei 85 anos e meses para receber esta comenda, Maria Quitéria, que me dá um orgulho tão grande que eu sinto dificuldade de falar. Maria Quitéria nasceu... Eu quero saudar também aqueles que vieram de longe. Tem pessoas aqui de Exu, pessoas de Salvador, pessoas de Nova Açores e outras cidades que também, nesse momento, me foge à memória. Mas a todas as cidades, especialmente as que estão presentes, a minha saudação de feirense e comendador de Maria Quitéria. Maria Quitéria nasceu em 1792. Nessa ocasião, eu promovi aqui em Feira de Santana, com muita dificuldade, uma festa comemorativa. Nasceu em 1792 e morreu em 1853, parece. Foi uma mulher que não parou na vida. Tudo de Maria Quitéria era dinâmico, tudo de Maria Quitéria era cívico, tudo de Maria Quitéria era social. Viveu uma vida difícil. O seu pai, Gonçalo, logo que ficou viúvo da esposa Maria Quitéria, casa-se com outra mulher. E esta não foi muito boa para Maria Quitéria. Ela tem as suas queixas sobre essa mulher. Depois, essa mulher morre também. O homem fica viúvo pela segunda vez e casa-se pela terceira vez. Essa veio boazinha e Maria Quitéria se deu muito bem com a terceira esposa de Gonçalo. Mas veio a guerra, veio aquela preocupação de fica ou não fica Dom Pedro como imperador do Brasil. E, como é de costume, mandaram os mensageiros pelas cidades, pelos povoados, buscando soldados para trabalharem, para lutar pela causa de Dom Pedro. Chegaram a São José das Itapororocas, hoje distrito Maria Quitéria. E lá, com o pai de Maria Quitéria, procuraram conversar e ele disse que não tinha filhos homens. E Maria Quitéria, ousada, como sempre foi, atrevida, civicamente, atrevida no bom sentido de tudo aquilo que faz o homem mais homem e a mulher mais mulher. E Maria Quitéria se oferece
diz ao pai que ela poderia lutar. E o pai faz uma malcriação. Não, mulher para costurar, e Maria Quitéria ficou muito triste com a história. Mas ela tinha uma mulher, uma irmã casada, com um homem que negociava. Todas as quintas-feiras, parece, ele descia em jumentos ou burrinhos para a cidade de Cachoeira, para vender algodão. E ela foi lá, conversou com a irmã apoiou a ideia dela, o cunhado apoiou a ideia dela, e ela se veste e viaja para a Cachoeira, montada nos burrecos ou no burrico do cunhado. Entra no mato, troca de roupa, se apresenta e é aprovada, mas é aprovada como homem. Mais tarde, os gestos, a posição, levou ao conhecimento das pessoas que não se tratava de um homem, e sim de uma mulher. Havia uma inglesa na comunidade de Cachoeira que gostou muito de Maria Quitéria, daquela maneira dela ser, dela agir, e começou a trabalhar com ela. E logo descobriram que Maria Quitéria era mulher. E o que fazer agora? Uma mulher no batalhão, uma mulher lutando entre os soldados, o que fazer? Pegaram Maria Quitéria e começaram a ameaçar de expulsão. Um avô de Castro Alves estava nesse comando e foi contra. Por que tirar a mulher? Tira de batalhão tal, bota em batalhão tal, mas deixa a mulher trabalhar. A moça, amiga de Maria Quitéria, o que fez? Arranjou uma túnica, uma pequena túnica, e mandou Maria Quitéria vestir por cima da roupa. Aqui tem, muita gente tem o retrato. Por cima da roupa, ela vestiu esta túnica e lutou em Cachoeira, e particularmente as lutas maiores, as realizações magníficas, provando civismo autêntico. Não é aquele civismo que a gente vê por aí hoje, não. Ainda tem gente que faz um civismo bom, tal, dá provas que ama a pátria, dá provas que quer ver o Brasil melhor. Ainda tem, graças a Deus. E Maria Quitéria enfrenta uma luta muito grande de Itapuã até Pirajá. A luta de Maria Quitéria entre Itapuã e Pirajá foi tão grande que ela bateu em gente, ela prendeu gente, ela arranjou uma amizade tão grande que, quando ela chega à Cachoeira, com aquela luta tremenda, com aquele famoso 14 de março, 14 de março é Santo Amaro, Cachoeira, não me lembro bem. Ela pega a mulheres de Cachoeira, convida, incita, faz tudo para que as mulheres a sigam. E as mulheres seguiram. E Maria Quitéria atravessa o rio Paraguaçu com água no seio, mas levando as mulheres a combater os portugueses. E os portugueses fizeram as suas lá em Cachoeira. Quem conhece Cachoeira sabe que a Câmara, a antiga prefeitura, está de frente para o rio, na direção da matriz é outra coisa, a casa de Ananéria, etc., e depois a margem do rio Paraguaçu. Na margem desse rio Paraguaçu, Maria Quitéria deu o que poderia dar para provar que amava a sua pátria. Daí a minha loucura por Maria Quitéria, desde a escola primária, fundada por outra mulher dinâmica, professora Edna Laureana de Oliveira, a fundadora do Colégio General Osório, do qual eu fui aluno fundador. Essa Edna fazia tudo para que a feira crescesse. Era uma Maria Quitéria no meio da gente. E desde o curso primário, que eu fiquei entusiasmado por Maria Quitéria, naquelas liçõezinhas que vinham naqueles livros de Erasmo Braga e outras pessoas. Esse fanatismo foi crescendo, fui para a escola normal,
fui para a universidade, mas Maria Quitéria não saiu do coração. Quando chegou ao meu conhecimento de uma escola fundada com o nome de Maria Quitéria, na cidade de Lages, em Santa Catarina, eu fiquei curioso para saber por que, tão distante de Feira de Santana, havia uma escola com o nome de Maria Quitéria. Deus ajuda sempre aqueles que pensam no bem. E um dia, Padre Gessé, já não mais conosco, me mandou 3 rapazes, para dormir lá na minha casa, porque na casa dele não tinha mais lugar para outras pessoas que vinham fazer um trabalho aqui. Por coincidência, esses rapazes eram da cidade de Lages e conhecia a história da Escola Maria Quitéria. E eu perguntei a eles alguma coisa, eles não se sabe nada de Maria Quitéria. Apenas um general, um comandante, fundou a escola, botou o nome Escola Básica Maria Quitéria, mas não disse nada. O senhor tem alguma coisa sobre Maria Quitéria? Eu disse, tenho. Vim para a rua, comprei aquela revista Personagens Históricas, cheia de erros, inclusive dizendo que Maria Quitéria foi sepultada aqui em Feira de Santana, na igreja de Santana. Maria Quitéria não foi sepultada aqui. Maria Quitéria foi sepultada num pequeno cemitério que havia, hoje ainda está, mas não funcionando, ali na igreja de Santana, da Baixa dos Sapateiros. Ela foi sepultada ali em 1853, depois de passar por momentos difíceis, morrer quase cega, vítima de coisas do fígado, e um sepultamento com 6 a 8 pessoas da igreja de Santana, porque até aí, na rua do Tingui, Maria Quitéria foi jogada fora, Maria Quitéria foi jogada às moscas e morreu quase cega ali na rua do Tingui. Mas Maria Quitéria não deixou de existir. Todo mundo que conhece a história dos feirenses sabe muito bem o que significou, o que significa Maria Quitéria para a Feira de Santana até hoje. Feira de Santana, estou na Casa da Cidadania. Ainda deve a Maria Quitéria alguma coisa. Quando o Zé Falcão foi nomeado prefeito, meu amigo de infância, eu disse, agora está na hora de Feira de Santana pagar sua dívida. E fui a Zé Falcão pedir a ele que construísse um monumento a Maria Quitéria. Ele, vai lá, que a gente conversa, tal. Lá o secretário, toda vez que ia lá, o secretário tinha um tratamento não muito humano. E eu procuro tratar todo mundo bem, e fico muito magoado quando alguém não me trata bem. Eu deixei de ir. Terminou a primeira gestão, veio a segunda, morreu a mãe do motorista, eu fui ao sepultamento, lá encontrei com o Zé Falcão, e ele, que bom, me tornou a falar. Fazer um monumento a Maria Quitéria e tal. Ele disse, lá em São José. Por que em São José, Zé? Faz um monumento aqui em Feira de Santana, porque nem todo mundo que vem aqui vai a São José. Faz aqui que é a cidade maior, tal. Então a gente vai fazer tal. E ficou naquela dúvida marcada. E nunca mais eu vi Zé Falcão, e nem nunca mais eu vi pronunciamentos a respeito de Maria Quitéria. Depois aqui tinha um senhor que mantinha um jornalzinho, me esqueço o nome do jornal, e aí eu li no jornal, Feira de Santana presta homenagem a Maria Quitéria, fundando o monumento, criando o monumento dela em São José. Ih, meu Deus do céu, outra facada no peito. Eu que pedi, eu que lutei, eu que passei vergonha com o mau modo de alguém que atendia. E agora? Larguei lá. Guardei o jornal, eu fazia questão de ter tudo sobre ela, guardei o jornal, tenho até hoje, e fiquei aí. Mais tarde eu fui convidado para cantar uma Ave Maria de casamento lá em São José, e eu aproveitei e fui ver
o monumento. Gente, onde é que está o monumento a Maria Quitéria? Aí apontaram logo, o fã-clube apontou logo. Aí eu fui imediatamente para ver o monumento. Meu Deus, antes não tivesse ido, porque a coisa era a coisa mais ridícula, me desculpem, aquela coisa. O pedestal parecia um fogão de roça, feito de adobe, e a mulher toda tesa, assim, parecendo uma coisa. Eu disse, coitada de Maria Quitéria, ficou tesa em São José das Itapororocas. Aí, resultado, eu disse, minha gente, na vista do fã-clube, antes não tivessem feito um monumento desse, não se faz para ninguém, muito menos para um personagem do quilate de Maria Quitéria. Aí aquelas ficaram zangados, para mim estava importando, eu estava falando a verdade. Quando, em 1992, eu inventei fazer uma exposição sobre Maria Quitéria, inclusive com muito material que veio de Santa Catarina, eu fui lá em São José para pegar um retrato, porque eu queria publicar tudo que tivesse sobre Maria Quitéria, bonito ou feio, bom ou ruim, eu queria. Quando eu cheguei lá, cadê o monumento? Ele disse, cadê o monumento? O povo derrubou. Oh, que povo bom! Ficaram danados, porque eu disse, que povo bom que derrubaram uma armadilha daquela. Aí, mas a cabeça dela estava ali no lixo há pouco tempo. Eu disse, olha, quem me trouxer essa cabeça, eu dou um trocado. Os meninos saíram doidos atrás da cabeça de Maria Quitéria e não encontraram nem cabeça, nem braço, nem nada. Desapareceu totalmente. Estão nos jornais, estão nos meus álbuns, mas desapareceu. Então, meus amigos e minhas amigas, ilustre Casa da Cidadania, que hoje dá mais um passo largo neste movimento, eu fiquei muito triste com a história, mas continuei. Quando foi agora, há pouco tempo, eu recebi da cidade de Lages, novamente, um convite. É tanto que eu mandei um convite para lá, não sei se não veio ninguém, mas era muito longe. E a gente viu que Maria Quitéria funcionou. Agora, por que esse trabalho... Obrigado. Por que esse trabalho continua? O professor Reginaldo da Silva Santos é um doido também pela causa do civismo. E roda daqui, roda daquela, se ligou com o vereador José Carneiro, e daqui a pouco eu estou sabendo que o meu título ou minha comenda estava reservada e tinha sido aprovada por toda a Câmara de Feira de Santana. Isso me deu uma vaidade de feirense, daquela vaidade gostosa que a gente não tem como descrever o gosto. E fiquei muito feliz, e o professor José Reginaldo, me bota dentro de um carro, me joga para lá, me joga para cá, quase me mata antes de receber a comenda. Se eu não sou seguro, morria antes de ter a glória de receber a comenda. Mas o que importa é que os feirenses corresponderam. Gente, eu recebi até um carão de uma pessoa que disse que não fui convidada, mas estou aqui. Ainda bem, Zé Raimundo. E assim aconteceu esse movimento, e assim nós estamos vivendo mais uma página cívica de primeira grandeza. A Câmara deve se orgulhar, não por ser apenas Câmara, mas por ser Câmara que funciona para que o civismo, a educação, a cultura, o amor feirense funciona. Nós sabemos que aqui tem muitos vereadores que não são feirenses, mas estão dando provas do seu testemunho de amor por Feira de Santana. Eu espero em Deus que as pessoas aqui presentes recebam de coração o meu agradecimento pela sua atenção, pela sua vinda. As pessoas aqui da Câmara continuem fazendo essas coisas que Feira de Santana precisa cada vez mais. Feira de Santana precisa cada vez mais
de vereadores e homens e mulheres que sejam completos na sua vida de homem, na sua vida de mulher, fazendo aquilo que Feira de Santana precisa. Que as pessoas que estão aqui com os nossos convidados da Câmara, de professor José Aguinaldo, do vereador José Carneiro, continuem fazendo alguma coisa para que Maria Quitéria continue sendo amada, Maria Quitéria continue sendo respeitada e Maria Quitéria receba de Feira de Santana aquele pagamento, não aquele pagamento mercenário, mas aquele pagamento cívico de amor à figura daquela mulher que nasce na Serra dos no São José das Itapororocas, mas que continua vivendo até hoje. O professor José Aguinaldo, ou Reginaldo, toda hora eu troco, me pediu para ler o hino que eu escrevi na época do bicentenário de Maria Quitéria. Eu gostaria de pedir permissão para ler letra e música de minha autoria, com um espaço todo especial da geografia, da história e da pessoa de Maria Quitéria. Desde a cidade de Cachoeira, que até hoje ainda briga por Maria Quitéria, tem suas razões, e hoje nós continuamos lutando. Cachoeira chegou a fazer uma bobagem, que é bom que se mencione, que chama Lucas da Feira. Lucas é da Feira. Maria Quitéria é de Cachoeira. Agora, onde nasceu Lucas e onde nasceu Maria Quitéria? Lucas nasceu no Saco do Limão, bem pertinho de Cachoeira, dos lados de São Gonçalo, etc. Maria Quitéria nasce no norte da cidade, lá em São José. Quem mais merece o título de feirense? É Lucas ou Maria Quitéria? Eu gostaria da resposta do público. Oba! Diz a poesia, hino a Maria Quitéria. Em espaço feliz, perfumado pelo nosso poético alecrim, São José viu nascer um soldado que de glórias se fez um clarim. São José são 2 séculos, Maria Quitéria, são 2 séculos de grata memória, que o Brasil, como tocha sidérea, vê fulgente nas páginas da história. Teu viver, teu agir com hombridade, teu civismo e bravura invulgar, dão ao mundo lições de equidade, que o bom senso nos leva a exaltar. Cachoeiranos, feirenses, baianos, brasileiros do sul e do norte, que enaltecem os dons soberanos, teu amor pela pátria tão forte. Celebrando este bicentenário, evocando teus dotes e ações, nós queremos te ver no sacrário auriverde de 1000 corações. Meu agradecimento a todos, especialmente ao nosso amigo Renildo, ao Frei Monteiro, meu companheiro de religião, de tantos trabalhos bonitos sobre feira, professor José Raimundo, os vereadores todos, o vereador José Carneiro, o professor José Reginaldo Santos Silva, o líder deste movimento. Um agradecimento especial, partido do coração, para todos vocês. E que vocês continuem fazendo aquilo que Maria Quitéria fazia com fervor danado, amar a Feira de Santana. Muito obrigado. Professor,
Não fique preocupado em trocar o nome do professor Reginaldo, porque faz parte. Tantas voltas no carro, né, que não tem como não. Mas eu gostaria de dizer ao senhor que o senhor falando aqui, e aí, meu querido Zé Raimundo, eu acho que Feira de Santana precisa prestar uma grande homenagem a Maria Quitéria. Eu anotei aqui, eu acho que nós devemos reunir todos os historiadores, todos aqueles que falam de Maria Quitéria, porque Feira precisa ter um museu contando a história de Maria Quitéria, né? E nós vamos reunir aqui na Câmara para que a gente possa exatamente tratar disso e fazer uma proposta para o Executivo, porque nós merecemos ser blindados com essa honraria, né? Nós vamos ser honrados com o Museu de Maria Quitéria. E, com certeza, o senhor vai fazer parte deste projeto. Eu estou no bolo com fermento. E professor Reginaldo também. Agora, sem passeio no carro, viu? Gostaria de convidar a senhora Giovana Márcia Carneiro Oliveira, vereadora da cidade de Ixu, para que possa fazer entrega de flores para a senhora Anaíris Feirense de Castro Ramos, filha do homenageado, como demonstração desta casa, de apreço dessa Casa Legislativa. Gostaria de dizer aos presentes que a emoção me roubou muita coisa. A emoção foi muito grande. Muita coisa que devia ser dita, deixou de ser dita. Muita coisa que devia ser mais exaltada, não foi tanto. Há desculpas. Convido a todos para acompanhar a execução do hino à Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto.
fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira. Em nome da Câmara Municipal de Feira de Santana, agradecemos a presença de todos, da imprensa, dos colegas vereadores, das autoridades presentes e representadas. Declaro encerrada a presente sessão. Solicito a todos a assinarem a ata dos nossos trabalhos. Teremos uma apresentação musical em homenagem ao professor Antônio Ramos da Silva e, logo após, também será servido aqui um coquetel. Uma boa noite a todos. És grandioso, és humilde e honrado, pelos feitos dos teus cidadãos. Hás de ser sempre assim humildes, nobre anelo da paz da união. Coqueirais apontando pros céus e acenando com palmas vibrantes, são pra nós os mais verdes troféus, garantidos por Deus aos brilhantes, no esplendor das mais raras virtudes, na grandeza da fé e da humildade, tens Maria guiando atitudes dos que lidam em prol da verdade. És grandioso, és humilde e honrado, pelos feitos dos teus cidadãos. Hás de ser sempre assim humildes, nobre anelo da paz da união. Ostentando a grandeza de um tempo, temos nós chaminés em desuso, a lembrar o feliz passatempo e o lidar de um viver não confuso. A indústria nos vem com progresso, que o teu povo assimila feliz, na certeza de força e sucesso.
dos teus cidadãos. Hás de ser sempre assim humildes, nobre anelo da paz da união. Cantar teu louvor, nossa voz sempre erguida, há de sempre com amor exaltar teu valor, nossa voz sempre erguida, há de sempre com amor exaltar. Nova Sole, nosso afeto por ti mais e mais. Nova Sole, nós juramos seremos leais. Neste agreste sertão da Bahia, é jardim de bondade e afeição. A florir sob o olhar de Maria, no esplendor da feliz Conceição. A florir sob o olhar de Maria, no esplendor da feliz Conceição. Nova Sole, nosso afeto por ti mais e mais. Nova Sole, nós juramos seremos leais. Deus proteja o teu povo gentil, teus rebanhos, teus campos também, e te guie sob o céu do Brasil, pela senda da paz do bem. E te guie sob o céu do Brasil, sob a senda da paz e do bem. Nova Sole, nosso afeto por ti mais e mais. Nova Sole, nós juramos seremos leais. Nova Sole, nosso afeto por ti mais e mais. Nova Sole, nós juramos seremos leais. Ele sugeriu cantar o de Chu também, que foi feito por Ramos. É só um trechinho. Das enxuas obreiras do mel, vem teu nome, ó Exu laborioso, do lidar do teu povo fiel, a doçura de ser venturoso, do teu solo em triângulo nos vem, a lembrança do Deus unitrino, que a teus filhos conduz para o bem, com mil bênçãos de amor peregrino, das enxuas obreiras do mel, vem teu nome, ó Exu laborioso, do lidar do teu povo fiel, a doçura de ser venturoso,
Teu passado foi árduo plantar, teu presente é risonho florir, teu futuro será espalhar os bons frutos do teu produzir. Das enxuas obreiras do mel, vem teu nome, ó Exu laborioso, do lidar do teu povo fiel, a doçura de ser venturoso, honra os que te fizeram surgir nestas plagas da heróica Bahia, honra os que te preparam por vir de esplendor, de progresso e harmonia, das enxuas obreiras do mel, vem teu nome, ó Exu laborioso, do lidar do teu povo fiel, a doçura de ser venturoso, que tu possas crescer pelo amor, para que sejas em tudo eficaz, da justiça e da fé o vigor, te transforme em gigante da paz, das enxuas obreiras do mel, vem teu nome, ó Exu laborioso, do lidar do teu povo fiel, a doçura de ser venturoso, que do Cristo real coração seja sempre o modelo e a glória do teu povo vibrante em ação, construindo com ardor tua história, das enxuas obreiras do mel, vem teu nome, ó Exu laborioso, do lidar do teu povo fiel, a doçura de ser venturoso. Desculpe, acabei cantando todo, porque é o hino da cidade da gente, né? Sempre emociona. Essas foram composições de Antônio Ramos. O hino a Humildes, que é o hino mais recente, foi lançado a semana passada, né, com 3.000 pessoas, com desfile cívico. O hino a Nova Sori, também, que foi uma homenagem muito grande, 47 anos, que fez agora no mês de abril. E também o hino de Exu, que tem mais de 30 anos, né? É verdade?
Bem, boa noite. A Câmara convida todos os presentes para o coquetel que vai acontecer aqui no pátio. Obrigada a presença.